Olá, colegas e curiosos. Então, conforme eu falei num vídeo anterior, eu tinha um caso que eu peguei hoje também, que me chamou muita atenção, porque foi uma coisa bastante diferente. Uma cadela sem raça definida que está com a responsável há aproximadamente 4 anos, tem aproximadamente 8 anos de idade, é fêmea castrada, já desde os aproximadamente 4 anos. Ela pertencia a um catador de papel antes, ficava andando com ele para cima e para baixo, teve 2 ninhadas com diversos filhotes e o catador assim achou que ela estava sendo muito prejuízo para ele e resolveu doá-la para alguém com maior condições financeiras. Essa responsável atual então assumiu essa cadela, estava com ela até então, tudo tranquilo, vacinas em dia, vida normal. A única coisa que a cadela tem acesso à rua e de vez em quando, nos relatos da proprietária, sai para dar umas voltinhas por aí. Ela diz que de vez em quando essa cadela voltava com um cheiro horrível para casa, cheiro de esgoto. Ela falava, nossa, onde é que você se meteu e tal, mas a cadela sempre muito tranquila. Então, até que esses tempos atrás, aproximadamente um mês atrás, ela começou a apresentar um quadro de tosse com um aumento de região da papada, vamos dizer assim, bem aqui logo embaixo do pescoço, assim. E ela foi encaminhada para uma outra colega, que não foi essa que me passou o caso hoje, foi encaminhada para uma outra colega que viu aquilo dali e falou: ah, ela deve estar com aquela tosse dos canes ou tosse dos canis. Vamos fazer antibiótico e terapia para isso daí. Aí ela começou com um antibiótico e foi para casa tomando amoxicilina uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia, junto com corticoide. Mais ou menos uns 5 dias depois do uso da amoxicilina combinada ao corticoide, a paciente começou a apresentar edema de face, assim, como se ela estivesse tendo uma reação anafilática ao provável antibiótico. A gente acreditou o fato de ter demorado alguns dias por ela estar tomando o corticoide concomitante à amoxicilina, mas provavelmente ela era sensível aos derivados ali. Aí ela apresentou esse edema de face e mais 2 formações tipo nodulares firmes aqui na região cervical mais básica, assim, mais baixa, vamos dizer, mais caudal. E esse edema de face progrediu para um edema total de membros e corpo e tudo, e a cadela ficando mais caída, teve alguns quadros de vômito, voltou para aquela outra colega, a colega fez um antistamínico combinado a uma nova dose de corticoide, porque assumiu que ela estava realmente com uma reação alérgica ao antibiótico. Só que nisso daí a cadela não ficou legal, realmente não melhorou, parece que de acordo com a proprietária, né, de acordo com a responsável, nada, continuou com esse edema de face, com essa, enfim, dela foi encaminhada para essa veterinária que estava atendendo o caso agora e onde eu fiz o exame de ultrassom. Daí, no exame de ultrassom, o que que eu vi? Eu vi hepatoesplenomegalia, vi também linfadenomegalia mesentérica generalizada, sempre com aquele padrão mais inflamatório, que seriam os linfonodos alongados, e com vascularização periférica, que não tem característica, então, de uma coisa neoplásica, vamos dizer assim. E assim, o baço era tão grande que a gente conseguia, com ela em decúbito lateral direito, ver ele se projetando para fora, assim, era palpável. Mesmo quem é leigo conseguia ver que tinha uma estrutura ali dentro da barriga dela, assim, com aquela consistência, vamos dizer, de órgão parenquimatoso, assim, sabe? E o parênquima, inclusive, do baço e do fígado estava preservado em ecogenicidade, uniformidade. A gente só via aquelas bordas arredondadas e tudo, mas assim, nada demais, né, vamos dizer. E daí eu dei uma espiada na cavidade torácica e ela tinha líquido livre em tórax ali. Realmente ela estava com muita dificuldade respiratória, a respiração mais ofegante do que, vamos dizer assim, tensa. Só que tu sabe quando termina naquele chorinho assim, faz aquele no final, assim, realmente alguma coisa que tivesse incomodada. Deu interesse. E ela tava com as mucosas bem ictéricas e esclera ocular bastante, assim, avermelhada, sabe? Talvez por causa da respiração ofegante. Ela tava com os olhinhos um pouco protuberantes, assim, até. E tinha sido feito nova dose de corticóide e tudo, só que aparentemente ela não estava melhorando mesmo. E essas estruturas que estavam aqui no pescoço, a avaliação do ultrassom eram macroscopicamente compatíveis com abscesso, ou seja, cápsula grossa, espessa, desprendimento interno, contaminação gasosa e material pastoso, líquido dentro, assim, com bastante sedimento. Fizemos uma punção ecoguiada aqui dessa estrutura cervical do lado esquerdo dela, que era a maior de todas, assim, talvez
se nós formos comparar, era o dobro desse tamanho aqui, assim, mais ou menos, dessa bolinha de tênis aqui. E a punção trouxe à tona ali muito material purulento e sanguinolento, assim, só que com um aspecto bem líquido mesmo, num tom avermelhado, com aquele fundo meio roxo, assim, e leitoso, sabe, bastante. Aí decidimos fazer um pequeno pique com o bisturi mesmo, e não parou de drenar. A veterinária drenou com agulha e seringa uns 15 ml, que daí um pouco foi encaminhado para o laboratório para a gente ver que tipo de bactéria que estava crescendo ali. E mesmo assim ela ainda drenou coisa assim de quase um baldinho cheio daqueles que ficam embaixo da mesa, sabe? Foi uma coisa bem assustadora. Aí, claro que eu fui procurar, né, em artigos, assim, para ver o que eu encontrava relacionando hepatosplenomegalia com linfonodomegalia e mais esses abscessos de cervical aqui, desconsiderando o fato de que ela estava mesmo com esse sinal de ter tido uma reação anafilática ao antibiótico. Desconsiderando esse fato, fui procurar o resto para ver o que mais que era sugerido na literatura, e se falava bastante, pelo menos em seres humanos, aí, de doença de Chagas como um dos principais causadores, leishmaniose também, como daí dentro da medicina veterinária, leishmaniose canina como uma das possibilidades, assim, mediastinite, que seria uma inflamação ali do mediastino, por causa talvez de uma afecção em traqueia ou em esôfago. Mas era estranho porque assim, ela não tinha aquele reflexo nem de vômito, nem de tosse quando a gente tocava na região cervical. Isso que a gente tocou bastante ali, mexemos no pescoço e tudo, e ela em momento nenhum esboçou uma reação com vontade de vomitar ou de tossir por conta daquilo dali. E mesmo assim também não tinha secreção nasal, a princípio não tinha secreção ocular, não tinha tremor, não tinha nenhum sinal de tetania, vamos dizer assim, muscular ou qualquer coisa parecida. Foi um caso bem interessante que eu ainda estou esperando para ver resultados de exame de sangue, de cultura e antibiograma e tudo para a gente ver o que vai dar, mas a princípio eu admito que eu estou bem perdida. Vocês já viram coisa parecida? Porque eu já vi, assim, abscesso de cervical por conta de picada de cobra, sabe? Mas agora, assim, uma coisa, entre aspas, espontânea, porque ela não tinha nenhuma lesão em corpo, nada, nem os dentes estavam, tipo, com muito tártaro, assim, muito feios. Eram dentes até limpinhos, especialmente para uma cadela de 8 anos, assim, que comia sabe Deus o que antes de parar com essa responsável, né? Então, foi um caso bem esquisito, assim. Eu tô esperando para ver o que nós vamos ver. Eu acredito que eu nunca tenha lido relatos de Chagas em cães, mas, enfim, constava lá na literatura como uma possibilidade para seres humanos e eu extrapolei e considerei, já que eu estava vendo uma coisa que realmente para mim era totalmente inédita, assim. O que vocês acham? Esse é o Diário de Motossonografista Volante, meu nome é Fernanda de Marque Assunção. Obrigada por assistirem até o final. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no canal, que eu tô sempre colocando coisas novas. Ah, e não se esqueçam que eu também tenho conta no Instagram, o arrobinha ali, ultrassom, com 2 S e M no final, ponto, veterinário sem acento, e no Facebook, www.facebook.com/ultrassom com U maiúsculo e 2 S e M, daí tudo junto, veterinário com V maiúsculo sem acento. Até a próxima e obrigada!